Bom dia para você que acompanha a Cerro Porã FM 91.5, também a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo no oferecimento de BKL Semijoias Claudete Arife. Para você que está pensando em semijoias, está pensando em dar um presente, é só entrar em contato com a Claudete Arife no telefone 99820 4205, 99820 4205, BKL Semijoias, que dar uma força aqui para o nosso boletim esportivo. Vamos lá começar então a falar de Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? Vamos falar dos estaduais, começando com o nosso Sul-Mato-Grossense. A Sociedade Esportiva Ponta Poranense, a CEP, perdeu de novo em casa e agora se complica, né, numa briga aí para não cair, né, para a segunda divisão. Fica numa situação delicada o time da CEP, que joga mais uma vez em casa, né, contra o Comercial, e depois sai jogar fora de casa. 3 jogos deram fim à 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense ontem. O Corumbaense fez o dever de casa, enquanto que Cerque e Aquidauanense surpreenderam seus adversários fora de casa. O Corumbaense recebeu o Comercial, venceu por 1-0 com gol marcado por William de pênalti aos 46 do segundo tempo. Com isso, chega a 8 pontos na 6ª colocação, enquanto que o adversário soma 7 em 7º lugar. E o Aquidauanense assumiu a vice-liderança com direito à quebra de tabu. A equipe nunca tinha vencido Costa Rica em 7 jogos disputados e ainda saiu atrás do placar com gol de Mohamed, Mauro Viana, Aguinaldo e Beleu de pênalti aos 38 garantiram a vitória por 3-1. O Aquidauanense agora tem 11 pontos em segundo lugar e o adversário caiu para o 5º com 8 pontos. Também fora de casa, a Cerque visitou a CEP e venceu por 2-0 com gols de Canu e Gabriel Rosseto. Os 2 gols no segundo tempo. O time chegou a 10 pontos na 4ª colocação. O adversário, a CEP, abre o Z2, né, em nono com 4 pontos. E se complicando aí na briga pela classificação, né? Restam mais 2 jogos para a CEP. Então complicou aí, né? Maracaju, os resultados da rodada: o Maracaju perdeu para o Operário 1-0 no sábado, o Sena perdeu por 2-0 para o Águia Negra, né? O Corumbaense já ontem venceu o Comercial 1-0, o CEP perdeu para a Cerque 2-0 e o Costa Rica foi derrotado pelo Aquidauanense 3-1. Amanhã a gente vai trazer a classificação, como é que estão os times, possibilidades de classificação da Sociedade Esportiva Ponta Poranense. Existe, mas tá começando a ficar complicado, né? Só restam 2 partidas. E o Campeonato Paulista seguiu ontem com 3 jogos. Na estreia de João Brigatti, a Ponte Preta fez mais uma péssima partida e ligou o sinal de alerta, perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Por outro lado, com campanhas bem mais agradáveis, o Novo Horizontino foi até Limeira e voltou com uma vitória pela contagem mínima. Brigando por classificação em seus respectivos grupos, Inter de Limeira e Novo Horizontino se enfrentaram no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, e os visitantes levaram a melhor com a vitória por 1-0. A Inter de Limeira conheceu sua 3ª derrota seguida e segue estacionada nos 9 pontos. Na 3ª colocação no grupo C, que conta ainda com São Paulo com 12 pontos e Mirassol com 10, além do Lanterna Ituano, que também tem 9 pontos. Os 2 primeiros ainda jogam nesta rodada, né? No grupo B, o Novo Horizontino colocou fim em uma sequência de 5 empates seguidos, né? E voltou a vencer, chegando aos 14 pontos. Mas ainda está em terceiro. O líder da chave é o Santo André, com 19 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 17 pontos. O São Paulo voltou a jogar bem, derrotou a Ponte Preta por 2-1 no Morumbi. Alexandre Pato e Reinaldo marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. E a Ponte diminuiu na etapa final, fazendo 2-1. Com a vitória, o São Paulo dispara na liderança do grupo do seu grupo, que é o grupo C, né? 5 à frente do Mirassol, com apenas 7 pontos. Na 3ª colocação do grupo A, e sem vencer as 5 rodadas, com 4 derrotas e 1 empate. A Ponte Preta fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. No clássico Botaferro dos desesperados, a Ferroviária fez valer o fator casa e ganhou do Botafogo por 1-0 na Arena Fonte Luminosa. Ao encerrar um jejum de 4 jogos, a Ferrinha entrou na briga por uma vaga nas quartas de final, chegando aos mesmos 9 pontos que o Corinthians, mas ultrapassando no número de cartões. Isso, né, no grupo D, né? Enquanto isso, o Botafogo perdeu uma invencibilidade de 3 jogos e na lanterna do grupo B, com 5 pontos, aparece na zona de rebaixamento, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral. A rodada vai ser fechada hoje
quando o Mirassol vai receber o Oeste, na condição de favorito. O time de Barueri faz péssima campanha e segura a lanterna com apenas 4 pontos. O penúltimo colocado é o Botafogo com 5 pontos. Resultados do Campeonato Paulista. Oitava rodada, Corinthians e Santo André empataram na quarta-feira, depois na sexta prosseguiu com o Guarani empatando em 0-0 com a Água Santa. Põe o Guarani na liderança desse grupo do Corinthians. O Bragantino também, do grupo do Corinthians, jogou no sábado e venceu o Ituano por 2-1, ultrapassou o Corinthians. O Santos e o Palmeiras ficaram no 0-0. Inter de Limeira foi derrotado pelo Novo Horizontino 1-0. São Paulo fez 2-1 na Ponte Preta e a Ferroviária ganhou do Botafogo por 1-0. A Ferroviária também ultrapassou o Corinthians no número de cartões, né? E hoje tem Mirassol e Oeste pelo Campeonato Paulista. Amanhã também estaremos trazendo a classificação do Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, o Botafogo estreou na Taça Rio no segundo turno do Campeonato Carioca com um resultado melhor que o seu desempenho. No Engenhão, o time alvinegro teve grandes dificuldades contra o Boa Vista, vice-campeão da Taça Guanabara, que foi o primeiro turno, né, do Campeonato Carioca. Mas conseguiu vencer por 2-1 graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Seja como for, a vitória dá moral ao Botafogo para o seu próximo compromisso no torneio estadual contra o Flamengo no próximo sábado. É possível que o japonês Keisuke Honda faça sua estreia no clássico que vai ser disputado no Maracanã. Sem ser brilhante, o Botafogo foi um pouco melhor que o adversário e fez seus 2-1. A rodada começou no sábado com o Bangu em Moça Bonita vencendo a Portuguesa por 1-0. O Volta Redonda fez 1-0 no Macaé. A Cabo Friense foi derrotada pelo Flamengo 4-1. Resende e Vasco empataram em 1-1. Fluminense de virada ganhou do Madureira por goleada 5-1. E o Botafogo encerrou a rodada vencendo o Boa Vista por 2-1, né? São os resultados aí do Campeonato Carioca, Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O começo do segundo turno do Campeonato Gaúcho teve sequência ontem com 3 jogos e esquentou a luta contra o rebaixamento. Rivais históricos, Pelotas e Brasil, conseguiram respirar e colocar uma nova equipe entre os rebaixados, é o São Luís. No Bento Freitas, em Pelotas, o Brasil fez o suficiente para derrotar o Lanterna Novo Hamburgo por 1-0. O gol da partida foi marcado pelo estreante GG, ainda no primeiro tempo. O Noia segue sem vencer no torneio e sequer marcou um gol na edição 2020 do Gauchão. Marca para entrar para a história. Marca negativa, né? Com a vitória, o Brasil, que tinha uma das piores campanhas gerais ao lado do rival Pelotas, chega aos 7 pontos, dando um salto na classificação geral e respirando contra a degola. O Novo Hamburgo, por sua vez, segue na lanterna com apenas 3 pontos, cada vez mais perto do rebaixamento. Com o Brasil vencendo, o Pelotas seguiria mais uma rodada na zona de rebaixamento, mas a equipe fez o suficiente para deixar a degola, ao ficar no 1-1 contra o Aimoré, fora de casa, subindo aos 5 pontos. Quem acabou entrando na zona de rebaixamento foi o São Luís. Na Serra, a equipe acabou derrotada pelo Sportivo por 1-0 e entrou na zona do rebaixamento, mantendo os 4 pontos conquistados no primeiro turno. Então, resultados do Campeonato Gaúcho, primeira rodada do segundo turno. O Grêmio fez 3-0 no Juventude. O Caxias, campeão do primeiro turno, empatou com o Internacional 1-1. O Sportivo fez 1-0 no São Luís. O Brasil ganhou do Novo Hamburgo por 1-0 e o Aimoré empatou com Pelotas em 1-1. Hoje tem São José e Ipiranga, né, jogando aí para complementar a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, né? Então são essas as principais informações aí dos principais torneios regionais pelo Brasil. Amanhã vamos trazer aí uma geral, né, do que está acontecendo de classificação aí, de possibilidade de classificação no Campeonato Sul-Mato-Grossense, para que você fique por dentro do que está acontecendo no Sul-Mato-Grossense e nos demais campeonatos regionais. Em nome da Baicael Semijoias, da Claudete Arif, no telefone 99820-4205, nós estamos encerrando o nosso boletim esportivo. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.